dia. Bem-vindos a todos os que se juntam a nós para esta mesa redonda sobre a inteligência artificial no contexto dos dados. Durante a próxima hora vamos discutir aqui um conjunto de temas que creio que serem de interesse para todos, com um conjunto de especialistas que eu vou apresentar aqui muito brevemente. Pedro Martins, que é Executive Director e Head of Data and AI da Devoteam. Pedro. José Curi, Data and AI Solutions Architect da Logicalis. João Martins, Data Analytics and AI Senior Manager da Noesis. Red Hat. Edgar Ivo, Territory Manager da Red Hat. André Ribeiro, Data Center Services Sales Engineer da Schneider Electric. João Diniz, Senior Sales Strategic Account Director da Tungsten. Mário Vasconcelos, Sales Enterprise Accounts Director da Ibéria da Vertiv. E Bruno Castro, Founder and CEO da Visionware. A primeira questão que vamos colocar aqui ao nosso painel tem a ver com a readiness, com a preparação que as empresas têm ou não para a IA e, portanto, por onde é que se deve começar quando se inicia um projeto de IA. E pronto, depois teremos aqui mais alguns pontos à volta e eu começaria aqui à minha esquerda pelo André. André, como é que podemos avaliar se uma empresa está pronta para iniciar um projeto de IA? Acredito que neste momento muitas delas, de alguma forma, ou a maioria das empresas, de alguma forma, estão a experimentar, mas uma coisa é experimentar, outra coisa é estar num projeto de IA. E se há outros problemas que devem ser resolvidos em primeiro lugar antes de se avançar para algo mais sério em termos de projetos de IA? Sim, bem, começo por cumprimentar o painel, agradecer o convite e a excelente organização deste evento, parabéns. No que diz respeito à sua pergunta, sim, aliás, nesta sessão já temos visto, até com a sua intervenção anteriormente e também a da Fadzila, que efetivamente as empresas têm essa necessidade e começam a sentir essas necessidades. Por exemplo, as empresas mais sofisticadas e querem efetivamente estar a navegar à frente no mercado, têm mesmo fundamentalmente adotar essa necessidade de ir pela IA, aprofundar a IA, e utilizando a IA como uma extensão daquilo que já existe na própria empresa, e, portanto, aquilo que já existe na própria empresa é isso que é necessário depois começar a avaliar. Efetivamente, os dados, já existem dados organizados, sistemas integrados com dados noutros sistemas que atingem um determinado fim, e atingir um determinado fim pressupõe-se também, por exemplo, ter um outcome benéfico à empresa, que vá valorizar a empresa em algum aspecto, e tem que se começar por aí. Portanto, isso está alinhado com a estratégia da empresa. A empresa tem que fazer uma avaliação na sua estratégia, qual é que é o caminho depois que pretende seguir, e de facto depois alinhar esses pontos que a IA vai dar à própria empresa com os objetivos da própria empresa. E, portanto, os objetivos têm de estar muito bem claros e começa-se por aí relativamente à definição da estratégia da empresa para que depois que a IA consiga efetivamente atingir esse fim e para esse rumo que a empresa segue. Depois a outra questão é a infraestrutura básica que está ligada com isto que eu acabei de dizer, que é efetivamente se os dados estão tratados, existe uma higiene de dados, se assim posso designar, para que os dados consigam depois no fim de serem inseridos em modelos de IA, conseguem efetivamente dar uma boa resposta e uma boa solução. E depois a outra questão é a maturidade analítica, que está mais uma vez pressuposta aqui neste subentendimento, que é a capacidade depois de analisar essa própria informação da empresa e que depois que se tome as melhores decisões com base depois no outcome desse tratamento da IA e que se consiga depois a empresa atingir os seus objetivos. Obrigado. João, enfim, sei que a vossa empresa já vem a tratar destes processos há bastante tempo, mas como é que
e também da vossa experiência, como é que avaliam precisamente esta readiness para os projetos de IA? Muito bem, muito obrigado para já também pelo convite da IT Insight e parabéns pela organização deste evento. O que nós vemos é, de facto, que existem muitas empresas que andam à procura dos use cases certos para implementar. Porque toda a gente fala muito de inteligência artificial e basta nós abrirmos qualquer página na internet que todos os produtos hoje em dia falam que têm inteligência artificial integrada. O que é fundamental em tudo isto é nós percebermos, de facto, o que é que está a ser utilizado e para que fins. Porque, de facto, existem coisas que são inteligência artificial e existem outras coisas que são, pura e simplesmente, análise de dados. E relativamente à preparação das empresas portuguesas, como o Henrique dizia, a Tungsten Automation, antiga Cofax, nós já há muitos anos que utilizamos algoritmos de inteligência artificial. Se isso para os clientes significava inteligência artificial, provavelmente não. No entanto, era tecnologia que já produzia resultados que eram interessantes para os clientes. Hoje em dia, naturalmente, com o desenvolvimento de todos estes algoritmos novos, a velocidade a que a inovação está a acontecer, e isto torna-se tecnologia muito mais acessível para o utilizador. Enquanto que, noutros tempos, era um tema muito mais de sistemas, de como é que era integrado nas funções. Não era dos diferentes departamentos perceberem como utilizavam a inteligência artificial. Hoje em dia, o que vemos é exatamente isto. É cada departamento a ter que perceber de que forma é que pode beneficiar de inteligência artificial e, portanto, também por aí conhecer melhor o que é a tecnologia lhes pode dar. Em termos de preparação, eu tenho mais notícias para dar relativamente a isso. É que, mesmo que não estejam preparados, têm que se preparar rápido, porque tudo o que nós falamos sobre esta questão dos empregos, da empregabilidade das pessoas e da sustentabilidade das empresas, há uma expressão que eu gosto, que é nós não vamos ser substituídos por robôs e por inteligência artificial. Nós vamos ser substituídos por empresas e por pessoas que utilizam melhor a inteligência artificial do que nós. Portanto, isto é também um call to action para as empresas, que é de começarmos a perceber rapidamente de que forma é que nós integramos isto. E há aqui muitas coisas importantes, mas acho que também vamos ter tempo de falar sobre esses temas ao longo da mesa redonda, que é de que forma é que nós integramos tudo isto. Porque tudo o que as empresas não precisam é de mais um sistema para invocar, de mais um sistema para chamar e para integrar no seu trabalho diário. Isto tem que ser integrado de uma forma coerente e em que não crie mais um problema dentro das organizações. Muito obrigado. João Martins, obviamente a questão aqui continua a ser a mesma, mas eu gostava de dar aqui só uma voltinha, que é na vossa empresa, vocês já há muito tempo que estão a trabalhar no sentido de resolver este déficit tecnológico das empresas, mas se tivessem de implementar se tivesse de dizer um use case para uma empresa portuguesa, portanto o use case principal para a implementação da IA, o que é que diria? Portanto, dentro da perspectiva ainda da mesma questão, mas dar agora aqui um flavorzito, dizer, bom, o que é o use case para a implementação da IA? Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite, pela excelente organização. Bom dia a todos os meus colegas de painel. A sua pergunta faz sentido e eu vou responder com uma das palavras que menos gosto de dizer, que é depende. Depende muito do setor que estamos a trabalhar, depende muito da própria maturidade analítica da empresa, porque nós podemos propor o sonho e no PowerPoint vai funcionar, vai ser uma ideia visionária, vai ser toda uma transformação, uma digitalização, uma jornada analítica, mas se não formos diretamente ao problema que a organização tem, não vai sair do PowerPoint, não vai sair de mais uma iniciativa que existiu. E é extremamente importante começar pelas bases, perceber como é que nós estamos organizados internamente em nível de dados. Porque eu não posso entrar no mundo das previsões se não tiver dados históricos. Eu não posso entrar no mundo da IA generativa se não existir uma cultura dentro da empresa onde o que nós temos de fazer é explicar. O chatbot não te vai substituir, o chatbot vai te ajudar. Portanto, é extremamente importante começar juntando
2, 3 grandes áreas dentro das organizações. A componente de IT, porque é impossível fazer um projeto de inteligência artificial ou de analítica mais avançada sem o IT da organização estar envolvido. A equipa de negócio, porque se a equipa de negócio não se sentir revista naquilo que está a ser proposto, vai ser apenas mais uma ferramenta que não vão utilizar, e empresas como a nossa para servirem de cola destes mundos. A nível de use cases, nós, sendo uma empresa que trabalha multi-industry e também multi-região, curiosamente temos exemplos diferentes nas várias regiões, dentro da mesma empresa, mas acima de tudo, mais do que sermos nós a definir qual é que será o use case, é extremamente importante ouvir dentro da organização qual é que é a vossa dor, o que é que vos está a impedir não de fazer mais, mas de fazer de uma forma mais eficiente. Porque nenhum projeto de analítica vai fazer mais, vai ajudar a ser mais eficiente. E é toda essa mudança de mentalidade e é todo esse enablement dentro das organizações que é extremamente importante, antes mesmo de entrarmos sequer na parte técnica. O mundo técnico, tecnologicamente, o limite está na nossa imaginação neste momento. O que é mais importante é trazer estas pessoas para a mesma mesa, falar abertamente e entender como é que nós podemos ajudar, se há abertura de serem ajudados, porque podem rapidamente dizer não nos faz sentido, e aí a política do fail fast é sem dúvida nenhuma a melhor. Não vale a pena investirmos 6 meses, 1 ano num projeto que vai falhar. Portanto, começar pequeno, mas ter sempre a visão de escalabilidade dentro das organizações, ouvindo sempre a organização no sentido de nos dizer quais é que são as suas maiores dores, e a partir daí sim, ok, então, dentro desta dor, vamos apontar para este caso de uso, mas antes disso vamos ver se tal é possível. Porque, novamente, e terminando a minha intervenção, no PowerPoint tudo funciona, mas é preciso realmente ver se temos as condições para o fazer. Muito obrigado. José, o mesmo ponto relativamente à questão de o que é um use case. Não existe, eu diria que não existe propriamente uma empresa portuguesa típica, isso não, tal como não existe um português típico. Nós costumamos dizer que os portugueses são isto e aquilo, mas na verdade cada um de nós é um ser diferente, e cada empresa e os estágios de maturidade das empresas portuguesas, mas nesta perspectiva, digamos assim, se calhar até mais setorialmente, como é que vocês veem o que é a possibilidade da introdução de AI, que é aquele caso que pode levar, em alguns casos a gente diz low hanging fruit, não é aquilo que está ali à mão, mas outros casos é aquilo que é mesmo estratégico. Qual é a sua perspectiva? Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade, a IT Insight, de estar aqui presente hoje. Cumprimento todos os colegas e toda a audiência. E, assim, concordo com tudo que tem falado os nossos colegas aqui até agora. Realmente não há um use case propriamente definido. O que eu vejo e tenho implementado nos nossos clientes, especificamente para o mercado português, temos a trabalhar muitos projetos, indústria 4.0, então também são use cases diferentes, mais voltado precisamente a RPA, robotização de processos, mas obviamente integrado com inteligência artificial, algoritmos de machine learning, por vezes avaliação de imagens, então tem diferentes use cases para diferentes setores. Um ponto bastante importante a ser observado é que, sim, a área de IT tem que estar sempre envolvida, obviamente, porque é essencial, mas cada vez mais nós percebemos, conforme os nossos clientes têm necessidades, que as áreas de negócio é que, obviamente, detêm a informação daquilo pertinente ao negócio e que precisam elencar e alavancar os melhores use cases que, de fato, vão fazer diferença para a companhia. Porque, muitas vezes, podemos ter um use case numa área de marketing, por exemplo, que vai resolver um problema específico, isso é bom para aquela área. Ainda assim, se houver um ROI bom, relativamente bom, pode ser que seja aprovado, pode ser que valha a pena investir naquela situação. Mas a área de produção, se formos falar de um setor produtivo, talvez tenham use cases mais relevantes para a companhia. Então, realmente depende, é uma palavra que não gostamos muito de utilizar, mas isso depende muito da indústria em que vamos atuar e das áreas de negócio que vão nos fornecer os use cases, não diria corretos, porque acho que todo use case pode ser correto para resolver problemas da área específica, mas vão nos apresentar use cases interessantes e relevantes. E, por fim, para concluir, acho muito importante também termos o engajamento de toda a equipe e um sponsor que realmente acredita na efetividade da AI, na efetividade de um projeto de implementação nessa vertente de Data e AI. Muito obrigado. Pedro, sei que tens pensado, obviamente, sobre este tema e tens feito
e a vossa empresa tem feito implementações. Creio que empresas privadas e setor público, tenho a impressão. O que é que tens sentido que são, de facto, a charneira, os projetos de bandeira que levam a uma maior adoção? Obrigado, Henrique, e obrigado pelo convite e aos meus colegas de mesa redonda também e à audiência. Sim, nós, aquilo que temos visto no mercado, essencialmente o que temos feito, começamos já há bastante tempo nesta área. Quando olhamos do ponto de vista interno, os use cases mais utilizados é a capacidade de criação de rápido de um chatbot interno de informação across company, ao grupo, okay? E rapidamente funciona muito bem com as multinacionais, porque trabalha bem em termos de multilíngua, e rapidamente conseguimos dar a informação em segundos daquilo que é a informação dentro das empresas. Okay? Isso do ponto de vista de dentro das empresas, ter acesso à informação, sejam eles um projeto muito interessante que, aliás, apresentamos, Speech with Your Data, nós temos em segundos ter acesso a milhões de registros de bases de dados de informação sobre quais são os clientes que eu tenho maior risco, ou os clientes mais valiosos dentro da minha empresa. É algo que está em produção e que acho que faz todo sentido para as organizações usarem internamente. Do ponto de vista de use case externo, claramente o Customer Care é a área que nos últimos anos e que faz todo sentido as empresas implementarem, que é a forma de como é que se relacionam com os seus clientes, não só terem uma informação mais inteligente quando interagem com eles, fazer projetos de preparação de equipas de vendas, sobretudo B2B, em que claramente o AI pode nos ajudar a perceber de uma forma muito mais rápida e inteligente aquilo que é a informação do meu cliente, quando vou ter uma reunião com o cliente, e preparar equipas de vendas. Mas também tudo tem a ver com toda a componente de interação de Contact Center Analytics, recolher toda a informação que vem dos vários canais com que eu interajo com o cliente. Essencialmente esses dois, nos últimos 2 anos, são os use cases com mais pedidos. A área da banca está muito ativa, a área de utilities também, a área da saúde também, sobretudo na questão do knowledge base, perceber informação, sobretudo research and development, mas essencialmente estes dois. No futuro, acho que estamos num tipping point na utilização dos agentes. É um mercado que se espera este ano vai chegar a 13 bis a nível mundial, em que todos os operadores e os cloud providers estão a investir massivamente e vamos ter muitas soluções no mercado que podemos optar. Eu acho que é um breakthrough completo naquilo que é a nossa forma de trabalhar e onde nós estamos a investir bastante também. Estamos a usar agentes para tudo aquilo que é a nossa visão de nova forma de consultoria, 170 agentes treinados para nos ajudarem quando vamos a um cliente, trabalhar com eles já apoiados com agentes de AI pré-treinados. E posso-vos dizer que o impacto naquilo que é a melhoria da qualidade dos projetos, do output e também da interação é brutal. É another game, é como costumo dizer. Muito obrigado, Pedro. E pegar aqui até em algo que foi abordado na entrevista anterior pela Fazila, da EDP, que tem a ver com a qualidade dos dados e com... ia perguntar ao João, até pela experiência de alguns projetos anteriores, obviamente estes casos, do que foi aqui falado, não é? Até mesmo os use cases, dependem da existência de dados limpos, tratados, não queria chamar apenas estruturados, porque os dados para IA podem ter várias origens, mas pronto, tem que ter tem que ter mais do que um mínimo de qualidade, porque em IA, como em qualquer outra área, é garbage in, garbage out, não é? E, João, da sua experiência, enfim, como é que vê que nós estamos, as empresas portuguesas estão, os dados, se calhar até dito de outra forma, se calhar até de uma percentagem, há muito poucas empresas com dados com qualidade, ou há essa preocupação com a qualidade dos dados até para suportar um projeto destes? Bom, o que nós vemos, na verdade, é que existe uma quantidade de dados muito grande nas empresas, só que essa quantidade de dados não é devidamente explorada. Isto também porque durante muitos anos não havia tecnologia para conseguir explorar esses dados.
as boas notícias é que a inteligência artificial e este desenvolvimento todo que nós assistimos hoje em dia leva a que essa informação também possa ser transformada em conhecimento. E então, nós a partir daí, a partir dos dados que temos já em bases de dados estruturadas, mas também contida em milhões de documentos que as organizações têm, porque isso sempre foi uma preocupação das empresas, que foi guardar a documentação. Apesar de, muitas vezes, são documentos, são contratos, são cartas, são documentos muito extensos, que ninguém sabe exatamente o que é que lá está. No entanto, a tecnologia hoje em dia permite-nos extrair conhecimento disso. E a partir daí, então, depois fazer toda a curadoria dessa informação e para alimentar os sistemas. Por outro lado, esta questão da qualidade dos dados e também a quantidade de dados é muito importante para sistemas decisionais, em que os agentes, e pegando aqui no hook dos agentes, que vão utilizar para tomar decisões. Aí sim é muito importante haver uma quantidade de informação, haver uma quantidade bastante extensa de dados. Mas existem outros use cases bastante mais simples, que dependem, sim, da qualidade dos dados, mas daquela interação que nós estamos a ter com um cliente ou com um fornecedor. E aqui é também a possibilidade de as empresas que ainda não deram esse passo de digitalizar as interações com os seus clientes, poderem fazer essa digitalização e recolherem essa informação já de uma forma mais, não só que sirva os propósitos da empresa a nível de digitalização e do seu processo interno, mas também num outro ponto, que é permitir que os nossos clientes, os nossos fornecedores, contactem connosco, interajam connosco da forma como escolhem. E outra coisa importante é que interajam connosco na forma que querem, no momento em que querem. Porque também há aqui um outro tema que é premente, que é as expectativas dos clientes finais hoje em dia foram muito alteradas através da utilização de sistemas que estão disponíveis 24 horas. E, portanto, o cliente final também espera ter serviço 24 horas de todas as organizações e ter respostas nesses mesmos timings. Isto é um desafio para as empresas que não dão este passo, que não digitalizam os seus processos e que não automatizam as tarefas. A outra coisa que estávamos a falar, e também pegando aqui no ponto das interações com a banca, que está mais desenvolvida em tudo o que é isto de multicanalidade. Na verdade, o que muitas das vezes nós vemos é multicanalidade e não omnicanal, porque o problema muitas das vezes surge quando um cliente interage com a empresa através de um canal e depois, a meio do processo, decide mudar de canal. E isso é uma experiência desconexa, porque a informação até existe dentro da organização, se calhar ainda não chegou, foi aos outros canais. E nós, como clientes, o que nós esperamos é que eu já comuniquei essa informação já deveria estar disponível, não percebo porque é que estamos a ter aqui uma conversa que não toma em conta todas essas trocas de informação. Portanto, continua a haver aqui um manancial de informação muito grande e o conseguirmos extrair conhecimento disso, e muitas vezes o conhecimento não é exatamente fazer o reconhecimento de um documento, porque isso já é a parte mais simples de tudo isto que nós estamos a falar. O que é mais difícil é nós fazermos inferências sobre os documentos e que tem a ver com o significado do que está escrito. Mas, como eu dizia, as muito boas notícias é que hoje em dia já existe tecnologia que faz isto de forma muito bem feita e que permite que os processos tenham essa informação estruturada para poder avançar. Muito obrigado, João. Tocou-se aqui num ponto importante, que é muitas vezes aquilo que as empresas consideram. Tem os dados estruturados, efetivamente, tem as bases de dados, tem as suas bases de dados transacionais, tem os seus data warehouse, tem os seus lake houses, mas não são necessariamente esses só os dados que são necessários para treinar os modelos e para os adaptar. E, portanto, se calhar há aqui uma divergência até. Eu ia pegar também um bocadinho neste mote do que entre expectativas e realidades, e a questão seguinte tem a ver com o que é que os nossos convidados sentem que é a diferença entre um projeto que tem todas as condições para ser bem-sucedido, ou
e falha, ou um projeto que à partida está condenado? Ou seja, o que é aqui a diferença ténue, muitas vezes, entre um projeto de IA que pode chegar a bom porto e um que eventualmente vai ficar pelo caminho? Eu ia começar por passar a palavra aqui ao Edgar. Qual é que é a sua perspectiva? Qual é a diferença entre o que é que vai correr bem e o que é que pode correr bem e o que é que de certeza que não vai correr bem? Muito bem. Bom dia a todos, bom dia a quem nos está a ver aqui presencialmente, também remotamente, bom dia ao painel e, obviamente, obrigado pela oportunidade que nos dá de participar neste painel. Esse é um tema que não é simples de resolver, mas eu vi refletidas há pouco na entrevista com o Fazila muitos dos pontos que, na nossa opinião, são fundamentais para que um projeto possa ter sucesso. Ainda há pouco tempo eu via uma estatística que cerca de 80% das iniciativas de IA nas empresas não têm sucesso, não chegam sequer a ser um projeto, não passam de uma iniciativa. E eu creio que há alguns fatores, como ter equipas multidisciplinares é fundamental. Nós temos que ter, e um centro de competências parece uma excelente abordagem ao problema, mas se não tiver segurança, compliance, desenvolvimento, IT envolvido, a probabilidade de, mais à frente, virmos a ter desafios que são difíceis de ultrapassar são fundamentais. O tema dos dados é incontornável e muitas vezes aqui a diferença entre ter uma iniciativa que vai ter sucesso ou não é conseguir identificar, e principalmente para as empresas que estão a começar, lançar um MVP que se baseie não só na qualidade dos dados, mas na quantidade de dados. Eu acompanhei um projeto, uma iniciativa na banca, curiosamente, para uma análise que eles queriam fazer e uma ajuda a uma tomada de decisão, e a conclusão foi que os dados tinham muita qualidade, mas não eram suficientes para fazer converger os modelos e ter qualidade para essa tomada de decisão. E, portanto, é preciso termos aqui em consideração um conjunto de fatores quando olhamos para os dados e por onde é que nós vamos começar. Em contraponto, no setor público, por exemplo, muito nesta perspectiva de quer da interação com o cidadão, quer no apoio à tomada de decisão interno, porque há volumes de informação tremendos dentro do setor público, que são muito processuais e, portanto, pequenas melhorias aqui conseguem trazer aos utilizadores uma vantagem tremenda. E, portanto, dados, pessoas e depois uma terceira vertente que tem que ver com aquilo que fazemos depois de ter um MVP. Aquilo que também assisti, e em particular no setor público, foi a criação de um MVP que deu resultados, foi extremamente positivo, mas depois como é que eu vou passar disto para a produção? Porque uma coisa é criar um silo, é fazer uma experiência, ver que resultou, e agora como é que eu vou integrar isto no meu ecossistema, como é que eu vou passar isto para os meus utilizadores e como é que vou tornar isto útil no seu dia-a-dia. E estas são as peças que eu creio que são fundamentais ter em conta quando estamos a olhar para este tipo de iniciativas e que podem ser a diferença entre ter um projeto de sucesso ou um projeto de sucesso. Muito obrigado. O nosso painel, infelizmente temos um painel aqui variado de empresas, com diferentes experiências e perspectivas e, obviamente, um projeto destes de IA, para ser bem-sucedido, tem que tocar os vários pontos, e já aqui foram abordados alguns, desde a governança dos dados, a questão, a qualidade, a governança, a segurança. E eu iria, portanto, abordar praticamente, e creio que todos os nossos participantes, relativamente a esta questão, porque é importante nós percebermos, segundo os vários ângulos, o que é que leva um projeto a ser bem-sucedido, um projeto eventualmente vir a falhar. Eu pedia também a intervenção do Mário, do Mário Vasconcelos, da Vertiv, sobre este tema do sucesso, o que é que está, digamos assim, capacidade para o sucesso versus o que é que provavelmente vai falhar. Muito obrigado. Bom dia, antes de mais, a todos os colegas de painel e a todos que nos assistem, e obrigado pelo convite e a excelente organização. É uma excelente pergunta e já se abordou a questão dos dados e da governança e o fator humano, que é essencial, mas naturalmente que a parte das infraestruturas é igualmente importante, que é o core business da Vertiv. Entendemos que o alinhamento da ambição tecnológica e infraestrutura base é aqui um ponto extremamente importante. As empresas que são bem-sucedidas no IA não se devem limitar a ter ideias somente inovadoras. Devem investir numa infraestrutura digital que seja sólida, que tenha uma boa capacidade de processamento de dados
que tenha uma conectividade robusta, uma conectividade segura, uma energia fiável, contínua, redundante. Sistemas de refrigeração que têm que ser eficientes. Hoje em dia, já é um tema recorrente, mas todos estes sistemas, tanto de energia como os sistemas de refrigeração e toda a infraestrutura em si, deve ser escalável, deve ser modular, é algo que deve ser pensado. É neste alinhamento entre a ambição que estes projetos têm na sua base tecnológica que reside o verdadeiro diferencial. Por outro lado, a capacidade de escalar, que há pouco dizia, a IA tendo sempre em vista a eficiência. A inteligência artificial não pode operar isoladamente. Depende de uma base que assegura resiliência, continuidade e disponibilidade de todo o serviço. E, portanto, sem esta base, os projetos de inteligência artificial tornam-se ineficazes. Claro, isso leva a limitações operacionais, falhas no desempenho e, naturalmente, a uma certa frustração de quem investe nestes projetos. Muito obrigado. E estamos aqui a pôr mais, digamos assim, a expandir o âmbito para áreas que nem sempre são faladas, mas que têm a ver também com o que estava a ser dito relativamente à passagem do protótipo, daquilo que há bocado também foi dito, o que o Data Scientist faz para depois passar para a produção. Bruno, qual é a sua perspectiva também desta, digamos assim, o que é que são as condições de sucesso? O que é que podem ser os fatores que levam ao sucesso? E também vou introduzir também um outro ponto que eu acho que é importante aqui, que erros é que estão a ver serem cometidos nestes projetos. Bom dia a todos, antes de mais. É um gosto estar novamente na IT Insights. Obrigado pelo convite. Vamos lá ver. Antes de mais, a Visionaire sai um bocadinho fora aqui deste DNA de parceiros aqui de painel, porque nós somos especialistas em cibersegurança. Yeah. Ok? Portanto, nós não fornecemos soluções de AI, não implementamos soluções de AI em clientes, nada disso. Nós, provavelmente, podemos ter aqui algum fator de travão de soluções de AI. Ok? Portanto, somos aqui um bocadinho, diria que um perfil diferente do resto aqui dos meus parceiros de painel. Vamos ver. E temos aqui duas visões, calhar, interessantes que podemos dar de input, que possam ser válidas, para além daqui do que o meu colega do painel disse, que foi interessante, e dá aqui alguma sustentabilidade um bocadinho ao suporte às soluções da AI, é que nós, como auditores e como security officers, temos ações concretas na avaliação de que são projetos inovadores, com ou sem AI, okay? Mas temos tido muitas, efetivamente, worldwide, abordado com a adoção de soluções da AI, portanto, temos tido a oportunidade de ver muitos projetos a quererem crescer e nós, algumas vezes, a criar condições de no-go para eles serem implementados. Portanto, temos essa visão. Por outro lado, também somos consumidores da AI. E, portanto, nós faremos este ano 20 anos de atividade na área da cibersegurança e, desde sempre, utilizamos a AI no mundo da cibersegurança. Eu até posso recordar que o nosso Security Operations Center tem 2 petabytes de dados que é processado instantaneamente com a AI, continuamente, há bastantes anos. E, se não fosse isso, não era capaz de ser processado por olho humano. Portanto, as minhas equipas de Layer 1, Layer 2, Layer 3 não viam nada, porque não é possível ser processado por olho humano. Portanto, essas visões. O que é que eu acho que é aquele erro típico que eu vejo nos nossos clientes, e tal como outros colegas aqui do painel, multissetor e multigeografia, é claramente a tendência e a tentação, diria, de saltar para o AI só porque o mercado está a pressionar e a comunidade está a pressionar, e se não saltarem para o AI, vão todos morrer. Okay? Portanto, isto é mais ou menos o cenário dantesco. E depois há aquela visão futurística que é isto do outro lado. Se isto não me salva, por outro lado, isto é a vacina mágica para o teu sucesso. E, portanto, vão correr para isso. Quais são os erros que eu vejo claramente e que nós também, do nosso lado, quando nós queremos incorporar um módulo com AI, com inteligência, e estamos sempre a avaliar isso, estamos sempre constantemente à procura de novas soluções com inteligência, não para nos substituir, mas para dar improvement ao nosso serviço. Eu acho que há 3 fatores muito importantes. Há engenheiro, perceber qual é o problema e se isso me resolve o problema, primeiro. Se os dados que eu tenho, a base de trabalho, a matéria-prima, é o que eu preciso para me dar alimento à minha solução da AI, portanto, se é execuível no final do dia. E, no fim, há engenheiro também, checks and balances. A ver se realmente, no final do dia, quando nós adotamos a solução,
se aquilo realmente resolve o nosso problema e com que tipo de desempenho. Portanto, estes 3 parâmetros, para mim, quando eu compro, quando eu incorporo soluções da AI, estão sempre na minha cabeça como gestor. Okay? Quando tenho uma equipa da Visionaire a propor uma solução X da AI, isto é o que me vem à cabeça logo e é o que eu pergunto aos meus team leaders logo, o que é que isto incrementa. Okay? E depois, no fim do dia, um último ponto que é importante também, porque isto é uma solução inovadora, e eu vejo aqui pelo bom aspecto dos meus colegas de painel, todos nós vimos a internet a nascer, e, portanto, eu diria que o AI também vem nesse novo conceito, não é? Portanto, e acho que temos que olhar para isso também numa ótica num mindset que é, isto é uma solução inovadora e, portanto, também temos que aceitar os erros que vêm de lá, na capacidade disto vir a melhorar com o tempo e, portanto, sermos permeáveis ao erro, que é uma coisa, as questão de perspectivas que há pouco falavam aqui, é muito importante. Okay? E, portanto, nós desenhamos em folha em branco um projeto com AI, com perspectivas megalómanas, muitas vezes, muito ambiciosas, e isso é um dos erros que eu aponto muitas vezes aos meus clientes. Portanto, também temos que ser capazes de ir muito bem as perspectivas de um projeto com AI e, no fim do dia, também estar permeáveis ao mindset do erro. Okay? Diria que é isto, sim, para sair um bocadinho fora aqui da caixa. Pedro, de certeza que já tiveste também que gerir muitas expectativas entre clientes. E como é que vês este diferencial entre o que o cliente quer e o que o cliente depois obtém em termos do projeto, não é? E os erros que se cometem pelo caminho? Qual é, nomeadamente, o erro típico, aquele que, à partida, deveria ter sido evitado? Certo. Obrigado. É uma excelente questão. Primeiro, eu acho que, e concordo, houve aqui um excesso de expectativa no mercado, pelo próprio mercado, que o AI ia solucionar tudo e mais alguma coisa. Aliás, há casos dos tais tradicionais indianos que afinal descobriram que os indianos é que estavam a fazer à mão. Algumas notícias, né? Eu lembro da Amazon, foi uma das empresas, não estando aqui, é público, o Amazon Go. E de facto houve uma sob-expectativa no mercado, o que é que o AI pode fazer, etc. Eu acho que o AI de facto pode ter um impacto e terá um impacto muito grande naquilo que é a nossa nova forma de trabalho, etc. E das organizações, em termos de eficiência. O típico erro, eu acho que há um desalinhamento muito grande entre aquilo que é a estratégia de uma empresa ou de um grupo e a expectativa que existe que o AI vai resolver tudo e mais alguma coisa. Depois com quem tem que implementar dentro das empresas e dos fornecedores soluções concretas para estes desafios. E de facto há uma subexpectativa que depois, muitas vezes, não está de acordo com aquilo que são os resultados. Não é? Uma das questões que os boards das empresas perguntam constantemente é o retorno de investimento, okay? Do AI. Para quem falar de retorno de investimento financeiro do AI neste momento está a mentir, porque não há dados suficientes para perceber de facto um retorno de financeiro do AI, porque não há maturidade. Estamos a falar, sobretudo quando olhamos para os LLMs e nem falando dos agentes, que é muito mais recente, mas não tens dados históricos que dizem, muito bem, neste projeto investi tanto, tive um retorno de X. Acho que não é fair. Há sim benefícios, e acho que é a questão. Mas eu diria que o grande desafio que nós temos vindo a sentir é esse desalinhamento interno dos nossos clientes e a subexpectativa que existe no mercado. Muito obrigado. José, se o Roy, como o Pedro está a dizer, o Roy na SMED, mas o que é o sucesso nestes projetos de IA? Eu concordo em partes com o meu colega Pedro aqui, porque, de fato, eu acredito e tenho visto isso nos nossos clientes também, que é possível, sim, é difícil, mas é possível medir um ROI para aqueles projetos em que aplicamos, de certa forma, o AI, e muito mais ligado no sentido de uma melhoria de produtividade, obviamente, ou redução do tamanho da equipe que trabalha para aquela função que está a ser executada por AI. Então, há certas formas de fazer essa medição, mas foi perfeitamente colocado aqui questões relacionadas à segurança, o que é muito importante. Não sou especialista em segurança, né? Temos nosso colega aqui que pode falar mais sobre isso, mas em todos os projetos que a nossa empresa atua, por exemplo, sempre alertamos para a questão de infraestrutura, que é essencial, e também a questão da segurança. Então,
As expectativas são muito altas, continuam a ser muito altas, na minha visão, por todos os clientes que atuamos. Não atuamos apenas com clientes de grande porte, mas temos atuado cada vez mais com SMB, com clientes até mesmo, né, pequeno porte. Há sempre questões relacionadas e que podem já prever uma falha na fase de POC ou na fase de MVP relacionada à falta de dados, que nossos colegas também já citaram aqui. Então, esse é um tema bastante relevante, porque nem toda empresa tem, a maioria, na verdade, das empresas não tem dados suficientes, principalmente quando estamos a falar do setor SMB e das pequenas empresas. Então, essa é uma dificuldade real que temos percebido dos nossos clientes para ter um sucesso já na fase de avaliação do AI que vai ser implementado, para que siga, de fato, um projeto e faça a expansão para o restante da companhia. Muito obrigado. Só posso... Força. Falo o ROI financeiro. Não é? Quanto é que é a minha poupança financeira? Porque há benefícios. Por exemplo, no chatbot de Helena, 30% de redução do call center é um benefício. É? Mas porque é que isso transmite do ponto de vista financeiro para um board? E a questão tem muito a ver com a discussão financeira, não tanto o benefício por si só. Concordo totalmente. Eu só quis complementar a dizer que é possível, de certa forma, bom, isso pode variar também a terminologia, né, a sigla, enfim, de acordo com cada empresa, mas é possível, de certa forma, medir o ganho efetivo, o ROI, por assim dizer, daqueles projetos que vão ser implementados. João, como é que esta questão do sucesso, né, o que é um projeto de sucesso aí? Bom, relativamente ao sucesso destes projetos, e nós temos que perceber que projetos de inteligência artificial enquadram-se nos projetos mais genéricos de implementação de soluções. Portanto, têm características que são comuns a esses processos. A questão é que, se calhar, existem algumas componentes que têm que ser mais focadas pelas características muito próprias da inteligência artificial. Portanto, o sucesso, e pegando aqui nas palavras do resto do painel, a questão do ROI, e nós, infelizmente, nós temos uma perspectiva um bocadinho diferente, é que, na maioria dos projetos que nós vemos a acontecer, tem que estar subjacente um ROI que tem que se conseguir medir de alguma forma. Por muito que nós tenhamos outros objetivos que sejam menos tangíveis, há de haver sempre métricas que têm que ser tangíveis. Sejam elas a nível de retorno de investimento, sejam elas, como por exemplo estávamos a falar a questão dos chatbots em customer service, que há de haver uma melhoria da qualidade do serviço prestado e de satisfação. E isso também é possível de medir essas métricas e avaliar a qualidade do projeto e a qualidade da iniciativa. Portanto, nós continuamos a ver muito estes pontos a existir nestes projetos. Como eu dizia, pelas características muito próprias da inteligência artificial, existem duas coisas que nós vemos como fundamentais no sucesso. Um é o alinhamento estratégico da inteligência artificial com o alinhamento, ou melhor, o alinhamento da inteligência artificial com a estratégia da empresa. Inteligência artificial, muito bem, mas para quê? Para que casos? O que é que nós queremos atingir? Não pode ser um objetivo das organizações pura e simplesmente implementar inteligência artificial. Nós agora temos sistemas com inteligência artificial. Nós temos que saber exatamente o que é que nós pretendemos que esses sistemas façam e definir quais é que são os objetivos e as métricas como estávamos a falar. Por outro lado, pela questão também de todo o hype que existe à volta de inteligência artificial e do receio que isso causa nas pessoas, todo o envolvimento das equipas e a gestão da mudança é fundamental. E isto aqui traz-nos também um outro ponto, que é o suporte de toda a estrutura de garantir que as pessoas vão ser integradas, que a inteligência artificial vai ser integrada para melhorar o trabalho das pessoas e não para as substituir, para as libertar para o trabalho que, de facto, os humanos são melhores a fazer do que as máquinas. E muitas das vezes nós estávamos há pouco a falar da questão da quantidade dos dados e que, se tivessem que analisar a informação toda manualmente, não seria possível. E mesmo que fosse possível, seria altamente maçador para as pessoas ter que analisar aquela informação. As máquinas fazem-no mais rápido, fazem-no melhor,
fazem-no com menos erros e deixando o trabalho para as pessoas aquilo que de facto faz sentido, que é analisar os dados, analisar a informação. Naturalmente que ao longo do tempo estas análises também podem vir a ser feitas por inteligência artificial e cada vez mais também se fala de ser a própria inteligência artificial a controlar o que é que os sistemas de inteligência artificial estão a fazer para também conseguirem detectar essas fraudes. Portanto, a questão voltando aqui um bocadinho ao início da questão, à questão do ROI e dos benefícios, nós acreditamos que tem que continuar a haver métricas e que não podemos nos focar só em benefícios intangíveis, porque senão passam a ser objetivos fluffy e fica mais difícil também das próprias empresas investirem e fazer os investimentos que necessitam de fazer e que sabemos que muitas das vezes não são de pouca monta e, portanto, as empresas também têm que ter esse conforto do que esperam obter de um novo projeto. Obrigado. João. João Martins. Peço desculpa porque há aqui mais do que um João. Não. Estamos alinhados. Métricas, o João Diniz estava a falar das métricas e, portanto, se há coisa que as pessoas de dados conhecem são métricas, não é? E métricas, a minha pergunta aqui, e ainda é nesta linha, é as métricas de sucesso para projetos de IA são diferentes das métricas de sucesso para outros projetos nas áreas de dados? E complementando a sua questão, e mesmo dentro do mundo de IA, uma coisa é IA mais tradicional, assim, outro tema é IA generativa. E nesses dois campos, as métricas de sucesso são completamente diferentes. Entrando numa IA mais preditiva, a assertividade do modelo, a resposta do modelo, esse tipo de parâmetros, parece estranho eu estar a dizer mais tradicional, mas que são mais tradicionais no mundo da inteligência artificial versus no mundo da IA generativa. O mundo da IA generativa tem um desafio que é a forma como eu interpreto uma resposta é diferente da forma como qualquer outra pessoa vai interpretar a resposta e torna-se muito complicado fazer esse cálculo de se está a responder bem ou se está a responder mal, porque perdemos o conceito de assertividade, porque lá está, a forma como eu interpreto uma resposta varia conforme, aliás, a forma de interpretação da resposta varia conforme a pessoa que a lê, excepto se estivermos a falar de respostas muito diretas, temos, não temos, é este o procedimento, é esta a lei, é esta a forma de me inscrever. Portanto, tudo o que são respostas mais diretas é fácil, entre aspas, fazer essa mesurabilidade do sucesso da implementação de GenAI. Quando são respostas mais abertas é mais complicado. A nível de, e pegando um bocadinho na conversa anterior, porque é muito importante e acho que é fundamental, nós temos a capacidade de responder à pergunta do lado do cliente, então quanto é que isso me vai custar? E qual é que vai ser o meu impacto? E pegando aqui nas várias intervenções que existiram, não é fácil dar essa visão, porque nem sempre podemos dizer, olha, vai substituir 2 pessoas, vai poupar X tempo da pessoa, vai implicar um investimento de X mensal, porque depende da utilização. Há N fatores que levam a que essa resposta seja cada vez mais complexa. Nossa estratégia, irmos por estimativa, irmos por, conforme a nossa experiência, darmos essa aproximação de, ok, isto vai custar X e o seu retorno será Y. Mas mesmo sempre deixando essa resposta o mais aberta, porque é impossível ir ao cêntimo, é impossível ir à percentagem de utilização, porque, lá está, sendo ferramentas transformadoras, é complicado garantirmos logo ao início que 100% das pessoas as vão utilizar. Projetos de data são mais, a nível de medirmos o seu resultado, são completamente diferentes e aí sim é fácil, entre aspas, conseguir fazer essa validação se correu bem, se correu mal. No nosso entender e da nossa experiência, quando corre bem, nós começamos a sentir já isso ao longo do processo, que é ter do lado do cliente a vontade de eu quero experimentar, eu quero testar, eu quero pôr as mãos na massa, como tipicamente nós dizemos, e quanto mais cedo nós sentirmos isso do lado do cliente, mais cedo conseguimos prever que vai ser um projeto de sucesso, porque a pessoa vai querer utilizar, vai querer experimentar, vai querer ver se, podemos dar a volta à resposta do chatbot, se consegue retirar insights para o seu trabalho diário,
Portanto, quanto mais depressa tivermos esse envolvimento das pessoas, porque no final do dia a aplicação não vai ser da Noes, a aplicação vai ser da empresa cliente. A empresa cliente é que vai utilizar. Quanto mais cedo tivermos esse feedback e essa vontade de utilizar do lado da pessoa, maior será a probabilidade de sucesso de toda a iniciativa, porque lá está, no final do dia, queremos que aquela aplicação seja de IA mais tradicional, seja de IA mais generativa, ou seja um projeto de transformação a nível de dados, seja utilizado pela empresa e utilize este projeto como base para novas ideias, para novas iniciativas, para lá está, fomentar este uso de IA, não por obrigação, mas sim por vontade. Porque tentarmos implementar ou forçar a existência de um projeto de inteligência artificial dentro de uma organização, tipicamente não corre bem. Porquê? Porque a pessoa não vai sentir vontade de utilizar. Este chatbot vai-me substituir, este chatbot vai dar respostas que tipicamente só eu sei. Esta aplicação de forecast vai dar os números que eu tipicamente cozinho no meu Excel e vou ser substituído ou vão pôr em causa os meus números. Se nós tentarmos impor ou tentarmos colocar este tipo de projetos como uma STEV, é muito complicado do outro lado. E aquilo que nos diferencia, acima de tudo, das máquinas é a nossa curiosidade, é a nossa vontade de aprender. Portanto, se conseguimos colocar a bola da curiosidade do outro lado, claramente estas iniciativas vão ser um sucesso e vão ser utilizadas como o business as usual dentro das organizações. Muito obrigado. Já aqui se falou, mas eu acho que merece a pena o tema ser revisitado, de como garantir que aquilo que estamos a oferecer aos clientes tem qualidade e tem fiabilidade, e tudo isso obviamente vai depender das infraestruturas. E é extraordinariamente fácil, todos nós, enquanto utilizadores, sentimos isso. É extraordinariamente fácil, quando estamos a falar com o GPT ou com o Claude, ou o que quer que seja, abstrair do que está por trás. Porque também é interface humana, na verdade, estamos a conversar, pode ser digitar ou pode ser até falar, mas esquecemos, enquanto utilizadores, e creio que a maioria dos utilizadores não faz a menor ideia da infraestrutura que está por trás, e mesmo nós que estamos na área, às vezes tendemos a esquecer, mas é uma coisa que, quando estamos a dar um serviço, não podemos esquecer. E, portanto, a próxima pergunta é para percebermos como é que podemos garantir que estamos a prestar um serviço de qualidade em termos de infraestrutura, que a nossa infraestrutura vai crescer à medida que o número de pedidos vai aumentar. E há aqui uma outra vertente, e eu já agora aproveito para introduzir, em que durante muitos anos parecia que a marcha para a cloud era imparável. Não é? Portanto, a gente passou do on-prem para a cloud e que não havia retorno, não é? Mas a IA, o advento da IA generativa, fez virar um bocadinho aqui as coisas. E aí, se calhar hoje, há muitas empresas até que estão a pensar, mas se calhar isto na cloud vai-me custar, enfim, o dinheiro que eu não tenho, ou que não posso investir, e se calhar há coisas aqui que vou tentar fazer internamente, até por vários motivos, ou por custos, ou por questões de segurança, etc. Pronto. A primeira pergunta, e era aqui nesta linha, era o Mário Vasconcelos. Mário, como é que podemos garantir, de facto, que estamos a prestar, temos uma infraestrutura que suporta as exigências que hoje se colocam às empresas relativamente a estes pontos, seja, obviamente, em termos do data center, ou parte em cloud, ou parte on-prem, enfim, o que seja a configuração. É uma excelente pergunta, até porque a infraestrutura é a face oculta de todo este tema. Falamos dos dados, falamos da regulação, do nosso sentido humano, digamos, como é que reagimos com toda esta abordagem, mas realmente a infraestrutura é que suporta todo este desenvolvimento. E como bem disse, os projetos hoje em dia existem não só na cloud e no hyperscale, mas cada vez mais a nível do edge, portanto, a nível dos pequenos centros de dados, empresas, PMEs, entidades públicas, a banca também, já foi aqui falado, estão a apostar, e necessariamente a apostar, em projetos desta natureza. Portanto, é evidente que a infraestrutura deve ser pensada como um todo.
e como um todo coerente e coeso dentro de um projeto que envolve dados, envolve regulação, envolve fator urbano. É evidente que o IA não passa só pela capacidade de processamento, passa também pela sustentação energética, e aqui a Vertiv entende que é um fator de extrema importância, porque a inteligência artificial e a alta densidade, a inteligência artificial, digamos, é o tema, mas aquilo que está por trás é a alta computação e a alta densidade de todos estes sistemas. A alta densidade consome, hoje em dia, estima-se, 2,2, 2,3, vai lá, 2,5% da energia em todo o mundo, digamos assim, se podemos fazer uma estimativa, mas até 2030 pode crescer até 6% ou mais. É algo tão dinâmico que é difícil extrapolar. Portanto, é facilmente para nós entendível que todo o impacto energético na sustentabilidade, o impacto ambiental, tem que ser considerado. A refrigeração, que é talvez o primeiro fator que sente com a alta densidade, porque gera imenso calor, toda esta alta computação gera imenso calor, portanto a refrigeração tem que ser eficiente, tem que se encontrar sistemas que possam dar resposta a melhor refrigerar as necessidades dos GPUs, isto falando do ponto de vista mais técnico. Hoje em dia aposta-se no liquid cooling, é a única possibilidade de fazer face a esta demanda de dissipação térmica, digamos, dos GPUs, mas mesmo isso deve ser visto já com temperaturas que sejam razoáveis. Digamos, não entrando muito na técnica, não pensemos que temos que arrefecer um centro de dados de inteligência artificial com temperaturas muito baixas. É evidente que isso seria talvez a primeira ideia, mas isso requeria um esforço de todos os sistemas, de toda a tecnologia, que não seria de todo eficiente. Hoje em dia os GPUs permitem funcionar com temperaturas muito acima dos 20, 24, 25 graus, o que permite também alcançar essa tal sustentabilidade e a eficiência. E a resiliência operacional de todo o sistema, isto end-to-end, digamos, desde o fornecimento de energia de toda a infraestrutura até ao chip, digamos. Tudo isto deve ser visto de uma forma resiliente e redundante. Por outro lado, um ponto que também foi já aqui falado, a escalabilidade e o sentido modular que o crescimento em IA e os projetos em IA obrigam. É evidente, não só pelo retorno no investimento, e o meu colega de painel ainda há pouco falou, o retorno não pode ser visto de imediato, é evidente, nem há métricas que o permitam. Provavelmente, quando esse retorno existir, vai ser completamente diferente por excesso daquilo que foi estimado, mas isso obriga a que exista uma modularidade de toda a infraestrutura. Nós na Vertiv temos sistemas modulares, e não só na parte da energia, como na parte da refrigeração e na parte da infraestrutura em si, digamos, bastidores, toda essa parte mais física, digamos, dos data centers. Isso permite, lá está, que essas expansões sejam feitas sem interrupções, sem reestruturações drásticas, porque isso pode comprometer os projetos de IA. Outra questão, e tentando terminar o mais rápido possível, um ponto também importantíssimo é garantir a operacionalidade contínua destas infraestruturas. As infraestruturas de inteligência artificial e de alta densidade não permitem falhas. Não só os GPUs não podem falhar, por razões óbvias, digamos, da sua operacionalidade, mas, tecnicamente falando, os GPUs que geram imenso calor precisam da tal refrigeração permanente e, ao contrário de um data center tradicional que, se o arrefecimento falhar por algum tempo,
nós costumamos dizer na nossa gíria, abrimos uma porta e outra e faz-se um pouco de corrente de ar e o data center arrefece um pouco. Aqui isso não pode acontecer. Ao final de 2, 3, 5 segundos, os GPUs param por falta de arrefecimento de liquid cooling. Portanto, tudo isto leva a que se repense nos projetos técnicos de uma infraestrutura. É preciso o PS para suportar não só o data center, mas o próprio arrefecimento, para que o arrefecimento não pare e não comprometa a operacionalidade dos GPUs. Portanto, digamos que é essa resiliência de toda a infraestrutura, desde o core até ao cloud. E por último, digamos, reforçar a questão da sustentabilidade, da tal eficiência energética, a otimização contínua dos centros de dados, um fator importante que é o uso de tecnologias limpas nas soluções de arrefecimento, não só nos fluidos do liquid cooling, mas no próprio ar que é necessário ainda arrefecer nos data centers. Portanto, digamos, na alta densidade, 80% é arrefecido com liquid cooling, mas 20% ainda tem que ser arrefecido tipicamente com água fria, portanto com chilas e arrefecimento por ar, mas isso hoje em dia pode ser feito, e eu toquei no ponto água, pode ser feito já sem a utilização de água, no sentido sem, digamos, poupando água e sem a utilização de água no sentido de, digamos, a poluir ou a danificar o nosso circuito de água potável. Portanto, digamos que são estes fatores que são extremamente importantes para o êxito e a garantia de uma infraestrutura. Muito obrigado. André, obviamente que a IA trouxe a energia novamente para a ordem do dia. Qual é que é a sua perspectiva em termos e a Schneider sempre teve esta preocupação e digamos assim, alinhamento com as necessidades energéticas no fornecimento de sistemas de informação. Qual é que é a sua perspectiva? O que é necessário para garantirmos que uma IA ininterrupta e com qualidade? Sim. Bom, sempre teve a preocupação e tem vindo a desenvolver sistemas, nomeadamente agora a tornar os nossos produtos cada vez mais eficientes e mais resilientes, e depois, aliado a isso, temos vindo a construir efetivamente softwares e a desenvolver softwares com base em tecnologia de AI. E, desculpem aqui, mas hoje, como o tema aqui é AI, e de facto, se calhar começamos aqui a amassar muito o AI, mas de facto temos esses softwares que depois nos vão permitir otimizar a infraestrutura, tanto a nível de resiliência como de sustentabilidade. Mas já lá vou a esse ponto, deixe-me só recuar um bocadinho atrás para dizer que os data centers, independentemente se correm lá sistemas de AI ou se correm lá sistemas tecnológicos para ajudar as empresas nas mais diversas formas, RPAs ou cibersegurança ou o que quer que seja necessário lá correr, é necessário todos eles ter uma boa capacidade de resiliência e que se mantenha operacional, porque é aquilo que é o cérebro, é aquilo que assegura a operação da empresa que assegura a operação da empresa e que faz com que a empresa, ao final do dia, tenha os seus benefícios e ganhe o dinheiro que tem que ganhar. Deixe-me só aqui também, infelizmente, tenho que manifestar e apresentar aqui um caso que aconteceu ontem no Hospital da Amadora Sintra, que é público, que o data center parou por falta de... A origem foi o ponto de arrefecimento e, portanto, a partir do momento, alinhado no seguimento daquilo que o Mário disse, quando existe a falha no arrefecimento, que é de facto uma operação muito crítica do data center, portanto é o que necessita para manter a operação a correr, porque os sistemas efetivamente aquecem muito, e quando estamos a falar de AI, só dar aqui uma nota adicional, exige muito mais a capacidade de arrefecimento, porque estamos a falar em termos de energéticos, e só para aqui a plateia e também os que estão em casa só perceberem aqui a noção do que é que está agora a falar em nível de consumo de energético. Equiparando as nossas casas, por média, nós temos uma potência contratada de 6, 10 kVA para as nossas casas. E estamos a falar de um bastidor de AI tem a capacidade de ter equiparável de 7 a 10 moradias unifamiliares, porque quer dizer que correm, por exemplo, cada bastidor, e estou a falar pelos mínimos, 700 kVA ou quilowatts, se for o fator unitário,
a 100 kW cada bastidor. E estávamos a falar anteriormente, há poucos anos atrás, estávamos a falar que cada bastidor andava por volta de 3 kW, 2 kW, já a processar no máximo. E, portanto, imagine transformar o que é necessário de energia, de arrefecimento, para arrefecer essa energia, porque estamos a falar de energias diferentes, mas é necessário um tipo de energia para arrefecer o outro tipo de energia elétrica. E pronto, isto para dizer que, de facto, existe essa preocupação. As empresas têm que ter essa consciência, porque o que está a correr atrás dos seus sistemas tem que conhecer-se, ou seja, têm o sistema em casa e, portanto, para ter o sistema alojado em casa, on-prime, têm que, efetivamente, investir numa boa infraestrutura. A nível de capacidade, a nível de resiliência, a nível também de sustentabilidade, porque, de facto, quando estamos a falar de consumos de energia, existe a preocupação, depois no final do mês, da fatura energética. E relativamente a isso, tem que ter essa noção, o que é que tem em casa, o que é que quer conceber, e até para manter a sua operação a trabalhar de uma forma permanente, de uma taxa de disponibilidade muito próxima dos 100%, sobre o risco, que se ela falhar, falha também o seu negócio. Se está a adquirir os serviços tecnológicos a um parceiro que tenha os serviços alojados na cloud, no hyperscaler ou no outro ambiente data center, que não on-prime, mas alguns numa outra localização, também o que eu recomendo é que adquira o conhecimento do que é que está a adquirir a nível de infraestrutura física. Os meus sistemas tecnológicos estão alojados em infraestrutura física. Estão a cumprir os estándares de sustentabilidade a nível de resiliência. Asseguro-me que na falha, por exemplo, de uma UPS ou de um sistema de arrefecimento, eu consigo estar a operar recorrendo àquele serviço que tenho ali alojado naquele data center. Pronto, são questões fundamentais que, de facto, os decisores têm que ter essa noção e recomendo fortemente que verifiquem efetivamente onde é que os seus sistemas tecnológicos estão a correr. Se estiverem on-prime, têm essa capacidade de decidir para que caminho é que querem seguir e que investimento querem fazer. Se tiverem os seus sistemas alojados a algures, também que tenham essa curiosidade. E pronto, e só terminando dizendo que a Schneider Electric efetivamente tem apostado muito, tanto para um ambiente como no outro, on-prime, como para on-prime ou cloud, porque não deixam de ser data centers, só que os sistemas de aquisição que são diferentes. Tem apostado muito em sistemas, camadas digitais, suportados em softwares com inteligência artificial, nomeadamente na resiliência, softwares que prevêem preditivamente problemas que poderão acontecer, antecipando depois a solução. E neste caso aqui, deixe-me aqui até recorrer, eu não sei qual é que foi a causa, mas tendo aqui sido o problema de ontem, vou-me até reportar nesse caso, porque é um caso, pronto, como volto a referir, não sei qual é que é a causa, mas estou aqui a extrapolar e eventualmente poderia ser um permutador por limpar, e o pó efetivamente acumula ali uma barreira que depois impossibilita a permutação do ar para arrefecer o ar. Isso para dizer, utilizando eventualmente os nossos softwares, e volto a referir se a causa efetivamente foi essa, de manutenção preditiva, esse software tinha a capacidade de analisar, com base num modelo, atenção, esta máquina não está a permutar esta eficiência e, portanto, algum problema existe, façam o favor de verificar este ponto. Isso é um dos pontos, na parte da resiliência. Na parte da sustentabilidade, isso também é utilizarmos a inteligência artificial como nosso aliado, de forma a ir dando métricas e dando medidas para que nós possamos atuar junto dessa jornada que é a sustentabilidade e, de facto, depois poder incidir tanto na parte da eficiência dos equipamentos, ou otimizar o consumo de energia no nível, mais uma vez, do arrefecimento, colocando sensores em todo o data center e depois, mais uma vez, com base num software que nós temos, que é o Cooling Optimize, consegue fazer a modulação do próprio espaço da sala do data center e dizer, olha, vocês aqui têm uma determinada carga, têm aqui mais necessidade de arrefecer e, portanto, esta parte aqui pode ser deslocalizada e, portanto, otimiza a infraestrutura do data center, contribuindo assim para uma maior sustentabilidade. E depois a capacidade, pronto, de facto, aqui focando até e para terminar só, focando aqui na parte da inteligência artificial, eles de facto têm uma grande capacidade de ter uma infraestrutura capaz, disponível, e são infraestruturas que
agora nós até aconselhamos que sejam modulares porque é para usar consoante aquilo que é necessário. E, portanto, a inteligência artificial começou agora a sua jornada, ainda não sabemos bem por onde é que se dirige, mas a nível de infraestrutura podem os providers de inteligência artificial adquirir e começar a construir data centers modularmente. E, portanto, constroem hoje efetivamente o que é necessário e depois amanhã já prevêem, já têm a previsibilidade que são construções bastante rápidas e eficazes e conseguem ter um tempo de implementação bastante rápido, mas escusam estar a construir agora uma enorme infraestrutura para que não seja necessária, mesmo por causa também, e isso aí toca no consumo de energia, para não ser necessário estar a consumir tanta energia, e depois vai crescendo e vai-se implementando modularmente a própria infraestrutura data center com base nesse sistema construtivo e, portanto, assim depois também promovendo todas as melhorias a nível de sustentabilidade, de eficiência energética e até a nível de fatura de investimento. Nós estamos a entrar nas linhas vermelhas do nosso tempo e, portanto, vou pedir aos nossos participantes para agora sermos bastante concisos nas perguntas seguintes. Eu ainda, relativamente a este tema da infraestrutura, ia pedir a opinião do Edgar, precisamente a sua intervenção. Vou tentar ser sintético e uma perspectiva um bocadinho complementar àquela que temos estado a ouvir. Nós não trabalhamos na área data center, mas trabalhamos muito nas soluções, nas plataformas, neste caso de IA, que permitem otimizar a utilização do data center. E grande parte das conversas que temos tido com os nossos clientes vão neste sentido. Virem ter connosco e houve uma iniciativa muito interessante de IA, até começou em cloud, eu quero entrar em produção, mas isto não é suportável da forma como está. E, portanto, isto muitas vezes leva a um delay tremendo até conseguirmos ter algo que possa entrar em produção. Mas onde a Red Hat ajuda nesta perspectiva são, eu diria, duas áreas distintas. Uma primeira, porque trabalha no mundo open source, está constantemente, grande parte das tecnologias que estão no mundo da IA vem do mundo open source, portanto estamos constantemente a trazer aquilo que de melhor existe no mundo open source para todos estes projetos. Uma aproximação híbrida, ou seja, que permite ao cliente ter o data center ou a cloud e ter um data center com uma capacidade para alguns dos seus projetos e que sempre que tem necessidades pontuais para escalar os seus modelos, poder utilizar uma cloud. Isso é uma das questões. A segunda é como é que otimizamos estes modelos. E temos duas áreas onde temos estado a trabalhar com muito sucesso. Primeiro, conseguir ter modelos right-sized, conseguir ter modelos com muito menos parâmetros, muito mais otimizados em termos de volume, para que o treino e a utilização desse modelo seja muito otimizado em termos de capacidade computacional e que nos permita ter o mesmo nível de qualidade nos resultados desse modelo. E, por outro, na geração de dados sintéticos a partir dos dados que o cliente tem e que permitem também ter aqui um set de dados muito mais reduzido, muito mais conciso, e a combinação destes dois dá vantagens tremendas naquilo que é a necessidade de computação, de energia, de cooling que vamos precisar para executar estes modelos. Estas são as áreas onde temos trabalhado com muito sucesso com os clientes e onde, de facto, podemos trazer algo inovador e que pode beneficiar muito, principalmente depois o fator final, que é o mais relevante para todos, que é o custo e também o retorno de investimento muito orientado ao custo que esta solução pode trazer. Muito obrigado. Agora vamos ter que entrar na fase de elevator pitch. Okay. E, precisamente, o tema presta-se a isso. É como justificar o investimento em IA aos conselhos de administração. Mas agora vamos ter que ser mesmo o elevator pitch. João Martins. Principalmente atacando a dor que o cliente tem e não tentar resolver tudo da mesma forma, porque se dissermos que um projeto de IA custa X e vai resolver todos os problemas da organização, novamente vai ser um PowerPoint muito interessante para ter numa sala, vai ser uma sessão espetacular, onde vamos definir roadmap, metodologia, ideias, tudo e mais alguma coisa que se possa pensar. Vai resultar em zero. Portanto, a principal forma de tentarmos entrar e motivar este tipo de projetos é explicar que vamos tentar, mas se falhar, falhamos rápido. E se falharmos rápido, conseguimos ter a capacidade de refazer, retreinar, redescobrir novos casos de uso dentro da própria empresa e não prometer que a IA vai resolver todos os problemas da organização, desde os recursos humanos, a legal, a parte mais de venda, customer service, o que for. Não tentar utilizar a IA como a bala de prata para todos os problemas da organização,
mas sim tentar focar num caso em que realmente lhes doa, passa a expressão, que realmente tenha impacto dentro da organização e escolher bem o caso de uso por onde vamos começar e não irmos por uma prova de valor, porque o valor está intrinsecamente provado, o conceito está intrinsecamente provado, mas sim criar já um MVP que permita já ter um produto que seja viável das pessoas utilizarem, das pessoas automaticamente escalarem aquilo que está a ser feito e qualquer pessoa num board entende que se avançar por algo que no dia a seguir à sua implementação já pode ser utilizado, apesar de não ter todas as características e todas as features possíveis e imaginárias, mas é algo já tangível que pode ser utilizado, acho que é o primeiro passo para a utilização de um projeto de IA, seja ele novamente mais tradicional ou mais na componente de IA generativa. Muito obrigado. Pedro, o teu melhor elevator pitch. Sim, só 2 minutos. Primeiro, nós, quando temos este tipo de reuniões, olhamos para a indústria, olhamos para aquilo que são os use cases com maior impacto de benefícios, mais uma vez, na indústria. Depois dessa análise temos um colega nosso que faz esse trabalho na Universidade de Washington, em Seattle, e que constantemente estamos a ver na indústria o que é que está a acontecer a nível mundial. A partir desse momento aterramos naquilo que é o setor da empresa onde está a trabalhar e na empresa em questão. E olhamos para a empresa em questão e definimos aquilo que são, na nossa opinião, os 3 silver bullets que a empresa deve implementar. 3 projetos que possam ter um impacto estruturante naquilo que é a atividade da empresa. E temos feito com bastante sucesso esta abordagem. E é isso que fazemos. Depois implementamos. Muito obrigado. Mário, também a sua... Rapidamente, rapidamente num minuto. Até porque é um tema, a defesa junto dos stakeholders deste tipo de projetos é algo que nós internamente discutimos bastante. Rapidamente, olhar para a IA como um investimento estratégico, não somente como um custo IT, mas sim como uma alavanca na transformação competitiva. Isto é um dos pontos que deve ser observado. O retorno do investimento ser visto a médio e a longo prazo, sempre com um impacto tangível, e pensar sempre em direcionar o ROI para os benefícios de melhoria de eficiência, a redução dos tempos de downtime, que é algo também importante, a otimização do uso dos recursos humanos que a própria empresa tem através destes novos recursos tecnológicos e a maior produtividade e a qualidade de processos. A justificação estruturada e orientada sempre para resultados, algo que nós também fazemos sempre através de um roadmap claro e orientativo para o board. Focar também e lembrar ao board os riscos da inação. Portanto, hoje em dia ficar de fora digamos, desta transformação digital pode ser uma perda de competitividade imediata. Portanto, isto deve ser também realçado neste tema. E por último, talvez quase como resumo, que a inteligência artificial é um motor de crescimento sustentável e contínuo para a economia e para esta indústria. Portanto, a Vertiv vê no IA a capacidade de gerar resultados que são sustentáveis, que são adaptáveis. Portanto, é algo que é fundamental para uma economia em transformação. Muito obrigado. Edgar, também o seu pitch. É um agregado daquilo que temos estado a ouvir, ou seja, eu acho que é fundamental. O projeto IA não é um projeto com princípio, meio e fim, é uma estratégia, é um caminho e, portanto, é preciso ir ao board e explicar qual é o caminho, preferencialmente com quick wins que possam demonstrar resultados muito rapidamente e também na perspectiva de que esta área precisa de experimentação, temos de ser capazes de fazer rápido, falhar rápido, desenhar, repensar. Isso é fundamental. E um terceiro pilar, que também já foi um pouco falado, que é os casos de indústria. Nós temos sempre uma perspectiva muito de partilha. Nós trabalhamos no mundo open source, no mundo das comunidades e, portanto, promovemos sempre muito a partilha de clientes que têm casos de sucesso, que contam os seus casos de sucesso, e eu acho que isso é fundamental para que
possamos também apresentar esses casos ao board. E, tipicamente, a nossa experiência diz-nos, este é o caso que mais sucesso tem, quando pomos 2 clientes a falar e explicarem um ao outro aquilo que são os seus objetivos e aquilo que conseguiram atingir. Obrigado. André, também. Bom, de facto, na nossa companhia, e respondendo a essa questão, os nossos produtos, de facto, são muito fáceis de perceber que efetivamente o ROI é bom, é quase imediato, e, portanto, temos outra visão, no sentido que é muito fácil ter essa percepção. Os produtos, efetivamente, provocam melhorias a nível da eficiência, na redução de consumos de energia, e, portanto, logo por aí consegue-se ter um ROI, ou ter uma estimativa do ROI, daquilo que das poupanças que vão ter e do retorno que vão ter dentro de um determinado período. Mas pegando aqui nessa parte do ROI, há 2 visões para mim. Há essa, efetivamente, de tangíveis. O ROI é tangível em valor monetário e é intangível em valor monetário. Já falei que, a nível de tangibilidade em valor monetário, é muito fácil para nós passarmos esse valor ao cliente, e até com determinado tempo. Agora, no que respeita à intangibilidade dos ROIs, pronto, temos que, efetivamente, se calhar, ir para a parte mais do cliente, fazer uma análise do cliente final, porque se implementamos uma determinada solução, nomeadamente estamos a falar em softwares que vão provocar, não temos ali uma visibilidade tão imediata do ROI, mas que, a nível de cliente final, de end user, vai provocar melhorias bastante substanciais. E, portanto, isso para nós é uma intangibilidade que não conseguimos muito bem medir, e nem sabemos até que ponto é que vai essa satisfação do cliente, se vai melhorar dentro de um mês, ou 1 ano, ou 2 anos, mas, efetivamente, o que isso vai permitir é ganhar uma notoriedade da própria empresa no mercado, e, portanto, depois vai ter os benefícios, então, depois mais imediatos na parte ou da aquisição de serviço, ou na aquisição de outro tipo da natureza que seja da prestação de serviços dessa empresa. E, portanto, muito sinteticamente, assim, é fácil para nós, enquanto Schneider, apresentar um ROI a nível de ganhos de eficiência. Depois existe essa parte aí da intangibilidade, que temos que analisar depois com algum cuidado, e, efetivamente, depois ver que ganhos é que a empresa terá, e apresentá-lo de uma forma inteligente também à própria empresa. Obrigado. Vamos para a nossa ultimíssima questão. Pedir aqui só à mesa, aqui à gestão, para nos dar mais 2 minutos, só para terminarmos o tema. E o último tema tem a ver com cuidados, e já aqui abordamos a questão da cibersegurança, e é só para encerrarmos o tema, porque é um tema muito importante. Todos os dias ouvimos falar, e já começamos a ouvir falar de quebras de segurança relacionadas com o uso de IA. Eu pedi ao José Curi, depois iria ao Bruno, precisamente dizer como é que se pode fazer este equilíbrio entre esta necessidade toda de avançar depressa, e, como se diz até no mundo das startups, a move fast and break things, ok? Mas aqui também não podemos partir demais, não é? Porque se calhar estamos a partir depois o próprio funcionamento da empresa. Como é que se equilibra isto? Avançar depressa, mas garantir a segurança. Ok. Na nossa visão, em todos os projetos que fazemos, sempre, como eu citei há pouco, envolvemos também a área de segurança, e sempre temos um assessment feito a nível de segurança. Obviamente, e eu não sou especialista, mas nosso colega vai complementar depois, obviamente, há sempre aquela componente de engenharia social, que também vimos nas companhias, em que, mesmo que tenhamos diversas frentes de segurança, gestão de senhas, MFA, diversos fatores que possam agregar na parte de segurança, sempre há aquela questão, aquele fator humano que pode vazar informações e levar a rupturas nesse sentido de security. Mas, enfim, eu quero ser bem sucinto e deixar para o meu colega complementar essa questão. Ok, eu vou tentar aqui dar uma nota daquilo que nós passamos, ok? Ok. Vamos ver, primeiro, para nós está claro que a inovação com AI é essencial para a economia digital, vamos chamar assim, e para a competitividade digital até. Não pode ser à custa da segurança. E, portanto, o que nós temos visto, essencialmente, é algumas regalias quando vemos soluções da AI a ser implementadas no que toca à segurança. Vocês imaginam, e há pouco falava um bocadinho sobre isso, nos PowerPoints famosos das balas de prata,
nós até já vimos PowerPoints em que aparece quase a posição do Asterix lá, e portanto que vai resolver tudo e mais alguma coisa. E vocês imaginam o switch off que é quando os tipos da segurança, como nós, entramos na sala. Aquilo, o alvoroço, aquilo cai a pique, ok? Para ver os tipos da segurança e complicar isto tudo. E é um facto, porque vimos mesmo, ok? Não na ótica de complicar, mas na ótica de tornar a solução robusta, segura, resiliente, por aí fora. Tudo que nós já falamos aqui, não é? Portanto, nós não nos esquecemos da pancada que levámos na fase da pandemia Covid, ok? Nós tivemos de saltar para o mundo digital, quer estivéssemos preparados ou não, e essa pressa deu no que deu, ok? E também se transformou rapidamente numa crise cibernética. Sentimos todos isso na pele, nós mais do que vocês, provavelmente, e levámos também a nossa dose de humildade nessa fase. E, portanto, nesta adoção que estamos a ver agora de soluções da AI, aquilo parece que contorna os modelos típicos de segurança, porque a AI tem que ser feita a correr e porque isto é trendy e é agora. E, portanto, nós chegamos àquelas salas, acalmamos o alvoroço, encostamos a porção do Asterix para o lado e dizemos, não, isto tem que entrar no modelo típico de governança, ponto. Okay? E, portanto, é uma solução digital como todas as outras. E, neste caso, até é mais sensível para nós. Porquê? Envolve tipicamente dados massivos, muitos deles pessoais, alguns deles sensíveis. O end-user é gigantesco, ou seja, é exposto para o mundo. Portanto, isto em termos de risco toca lá em cima logo para nós. E, portanto, calha precisamente o nosso modelo de gestão de risco com alta prioridade. Portanto, noções básicas. Modelo de governança, security by design, testes, avaliar, reavaliar, envolver as equipas de desenvolvimento, voltar a avaliar novamente, go live, avaliar novamente, está ongoing, está em produção, ir regularmente avaliando, implementar soluções de monitorização sobre comportamentos erróneos, suspeitos ou maliciosos, nada novo, ok? É um modelo típico de governança. Portanto, para acabar, e para que isto fique claro, para não sermos nós os tipos que fazem aqui o switch off, este alvoroço todo, a inovação, obviamente, não pode ser abafada, mas temos de ser responsáveis. Okay? E, portanto, esta é a nota que eu deixo. Muito obrigado. Muito obrigado à nossa audiência, muito obrigado aqui ao nosso painel, que tocou, e tenho a certeza que temos aqui, teríamos tema para falar 3 mesas redondas com a dimensão desta. Voltaremos certamente ao tema, contamos convosco, contamos com a nossa audiência, os nossos leitores. Esta sessão será disponibilizada na próxima edição da IT Insight, que é a 56, e que, se tudo correr bem, estará disponível amanhã. Portanto, isto é real time, assim esperamos. Muito obrigado a todos, contamos a vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado.